Assim, todo mundo aqui me conhece no final das contas, mas óbvio, a gente tem um relacionamento bom e a gente faz questão de estar lá, não foi nem pensado em sair. Mas eu falei para ele, eu preciso ter mais novo jogador. E eu faço um trabalho muito na Copag, isso para tudo, para os jogos, para o TCG, de ensinar a jogar. Porque Sim. assim, né, hoje a gente tem uma concorrência muito grande de digital, outras coisas, o entretenimento mudou muito. Principalmente as crianças, deixa eu falar de criança, desse encurtamento todo aí de infância que a gente está vivendo. Então, a gente precisa que a pessoa tenha experiência. Aí a gente criou dentro do BSOP, em conjunto, chama Primeira Vez Copag, né, um torneio. E era um torneio só com buy-in pequeno. Super legal, eu lembro mesmo disso. E ainda só poderiam participar, né, ainda pode participar pessoas que nunca participaram do torneio. Exato. Então, né, eles têm um mailing lá, sabe? Então, né, Mariana, vai lá jogar, nunca fui, então você pode ser a primeira vez. E foi incrível, porque ele começou a crescer e hoje é grande. É grande. É grande e as pessoas vão falar, vai jogar o Copag, vai jogar a primeira vez. Então, assim, é maravilhoso, porque aí você também entra num ambiente desse de torneio, que talvez você acha que rola essa pressão, né, essa coisa. Você sente, mas você tá mais confortável de falar, poxa, né, tô começando aqui com um dinheirinho, tô menor. Então, assim, é meio o home game a gente levando para os torneios. Então, isso é muito legal. Eu acho que ajuda também a tirar toda essa coisa, né? Não, total, tem 2 pontos. Um é que eu já quero, tô aqui no gatilho pra falar com você daqui a pouquinho. Mas antes de saber, ó, já pensei pensando, da vida dos jogadores como ela é hoje. Sim. Porque muito dessa vida também que miravam lá atrás, muitas pessoas acabaram migrando para Las Vegas e, né, buscando lugares que eram ambientes que eram mais respeitavam mais o hobby, a paixão ou o esporte que cada um escolheu. Sim. E já quero chegar nisso, mas antes eu queria falar sobre a tecnologia, porque assim é um papel, né? Sim. É só um papel? Não. E quanto a gente pode falar de números? Não talvez faturamento, sei que tem restrições de falar sobre isso. Sim. Mas, tipo, número de baralho, a gente pode falar assim, quantos são produzidos por ano? É o poker mesmo que mais joga ou é o truco? Aonde que tá essa demanda, assim, vamos dizer assim? A gente depende muito de região, né? Então, assim, a Copag hoje, né, faz parte de um grupo grande que chama Carta Mundi. Então, isso que nos ajudou muito, inclusive, a ampliar, né? Hoje, assim, né, eu era patrocinadora do BSOP, CPH e WSOP, que, aliás, é o mais importante. Hoje a gente é de WPT, de APT, de Triton, todos os maiores torneios a gente está lá. Não é papel, né? Para começar de tudo, não é papel, é baralho plástico, né? Precisa ser o baralho plástico, né? O jogo mais jogado no Brasil é truco e buraco. Poker ainda não é o jogo mais jogado. Eu acho que também tem uma questão dessa, né? Além dessa da aposta que as pessoas acham, que a questão de ter um case de fichas, outras coisas, acho que as pessoas ainda têm, né? Acham que acaba sendo uma coisa mais cara, que não é, no final das contas. Mas o baralho plástico, por que precisa dele, né? Todos os outros jogos que a gente joga. Inclusive aqui eu trouxe, posso dar agora? Claro! A gente abre, Por isso que né? tocou o celular, viu, gente? Ela chegou o Aí, presente, ela foi chegou buscar. Era para lembrar Obrigado. que eu precisava Obrigado. dar. alguma coisa pra vocês. Olha lá. Obrigado, olha aqui. Mas Prazer sempre. só trouxe coisas de poker, tá? Gostei, tá. Esse sim, ó. Legal. Dealer Esse Button. daqui, Mas assim. Aqui tem um do Friends ali atrás, tem alguns Você também. tem? Tem, É olha, nosso? já vai pra coleção, vai pra coleção. É nosso, né, André? Tá. Tem isso aqui, ó. Muito bem. Ó. Muito bem. Vamos por aqui junto. E esse é da NFL. Dani. Então, a maioria dos jogos que a gente tem, que joga no Brasil, normalmente a gente segura as cartas assim, né? Então fica aquela coisa com aquele leque aberto. E a questão toda que a gente estava falando, né? Do blefe, de você, na verdade, não ler e não mostrar quem você é muito importante que o jogador deixe as duas cartas, né, na mesa e dê só aquela espiadinha e solta. Então, assim, ele não fica levantando a carta, porque afinal tem aqui outra pessoa. Tá vendo? E até aquela coisa de olhar meio assim, você não tem muita reação, né? Total. Tipo, se é boa ou não. E o cartão, ele amassa, né? O plástico, ele volta. E aí tem toda uma tecnologia, não é fácil imprimir em plástico, né, gente? Essa questão de... As pessoas acham que é fácil, mas não é, porque assim, a tinta não adere no plástico, né? Ela fica na superfície, a gente tem... Existe mesmo um segredo industrial para isso, que a gente demorou anos para conseguir. Sério? Foi o que a Carta Mundi se interessou por nós, como a gente começou a crescer no poker. É bem interessante. Legal. Mas hoje, o que a gente tem muita carta com cheiro, carta que vira semente que, né, planta e vira
Falei tudo errado. Carta, que é uma semente. Calma, Mariana. Que a gente planta e vira uma árvore. Ah, tá. Entendeu? Eu falei tudo errado. Calma, não. Fala devagar pra eu entender. Uma carta. Você planta a semente. carta. Você planta na terra, ela vira uma plantinha. Uma carta? É. Não, ó, o editor vai ter que pôr isso durante esse corte aqui, ó. Vai ter que aparecer isso Vai ter aqui. que aparecer. Não é possível, sério? Que legal. Sério, tem. Cheiro, assim, mil coisas a gente tem, né? Mas o que a gente tem hoje de maior tecnologia, que é super importante, porque antes era assim, a ESPN transmitia, né? A gente teve uma época o SBT, mas no horário tipo meia-noite e tal. A gente sempre patrocinou todo mundo, porque pra gente era muito importante também, né? Abrir isso para todo mundo, porque é perfeito, né? Ele mostra ali as cartas, então... Para quem não entende, é um baita aprendizado, né? E você sente a emoção daquilo e aí pensa, olha como tá o André com 2 ases e ele não jogou, entendeu? Total. E aí existem outros comentários a respeito disso também, né? Mas, Nossa, assim, muito nada, tá muito. Tolinho. Experientíssimo. Mas hoje a gente tem cartas RFID, que são cartas que têm chips, que são imperceptíveis, e que aí tem leitura, né? A gente tem antenas nas mesas que conseguem ler. Um deck desse, só pra você ter uma ideia, ele custa no mínimo R$1.000. R$1.000 um deck. É super caro. Produção bem complicada. E aí assim, mas pô, eu sou um versus outros esportes. Né? Vamos pensar que assim, eu tenho uma mesa chipada e o baralho chipado. Não é tão caro. Não. Vai andar de kart, etc. é muito mais caro. Mas, pensa no evento. Quantos baralhos usam no evento? Não, Tem a mesa que é especial, né? Tem a mesa que é, exato. Mas não é só um baralho. Exato. Acabou o jogo, tem que trocar, né? Porque senão alguém fica marcando, né? Eu sei que pô, Exato. O nosso baralho tem um pouco de dificuldade, inclusive, de marcar, a gente, né? Mas se você usar muito, óbvio que consegue. Mas é isso. O que acontece? O streaming ampliou muito mais. Então, assim, antigamente o main event tinha uma mesa, mandava 2 RFIDs, estava ótimo pro WSOP. Porque era lá a ESPN e os canais, né, outros fechados ou abertos no resto do mundo. Hoje não, né? A gente tem YouTube, tem todo tipo de streaming que você possa imaginar. Então, a maioria de todas as mesas praticamente querem virar RFID. Ainda não são todas, mas principalmente quando vai chegando no main event, é muito importante que isso aconteça, né? Porque as pessoas acompanham, né? E essa foi a mudança, né? Essa foi a grande mudança. O Chris Moneymaker ali, o boom... chegar aqui no Brasil, o poker, para nós lá atrás, um monte de molecada na faculdade, foi isso. Vendo e falando, nossa, mas o que é isso que eles estão jogando? Poker, Texas Hold'em, nossa, carta. E eu lembro lá atrás, antes dessa tecnologia, a dificuldade que a gente tinha para conseguir fazer isso acontecer, porque já foram diversas, né? Alguns colocavam a câmera na borda aqui. O BSOP teve muito tempo que funcionou muito pra gente. Tinha um buraco na mesa, como se fosse um quadradinho, o vidro, então tinha que trazer, tinha uma câmera lá, uma GoPro lá dentro, a gente puxava. Mas isso era dificílimo, não só a captação, mas também a gestão dos dados, né? Porque agora, dessa maneira, ela vai direto para o sistema mesmo, já lê, já joga. Então, é uma facilidade muito grande para o streaming trabalhar e levar um produto legal, que é o que a gente quer, né? Porque, da mesma maneira que a Mari precisa e quer ampliar a modalidade, nós também, confederação, os empresários, todo mundo da modalidade mesmo, quer que mais pessoas vejam o quão legal o poker é, o quão divertido ele é, né? Isso, segurança, que não tem nada disso. Esse é um ponto. Não tem nada disso. Traz isso também. Né? Exato. Você tem um controle ali da mesa do que está acontecendo. Total. E o padrão, né? O padrão de organização brasileiro, todos os pontos de embaralhamento, tem todo um processo que tem que ser seguido e que todos os profissionais seguem para essa parte de segurança. O baralho... nem se fala, a parte das fichas, né? Então, não vou falar, de 15 anos para cá já, a preocupação que o Campeonato Brasileiro, por exemplo, e os grandes eventos têm com baralhos, com fichas, com os materiais, já faz um bom tempo que é um departamento muito sério dentro da organização, que só as pessoas que estão ali tocam na ficha, tem a contagem, tem tudo isso muito bem feito. Isso que eu ia falar. Tem um ponto interessante, talvez, para a gente puxar para o mundo corporativo, né? Tem um pouco disso. Toda empresa tenta ir segregando funções para evitar risco. Sempre que a gente fala de dinheiro, a gente tem que fazer isso. Sim.